Nós estamos aqui em mais esse TCL e Deus tem feito algumas coisas muito interessantes, né? A princípio eu convidei o pastor Júlio para um TCL, mas o assunto é muito envolvente. Fizemos um segundo, estamos no terceiro e as coisas estão crescendo. E outras perguntas surgiram, a gente não conseguiu concluir a semana passada, os assuntos da semana passada, e eu fiz mais um pedido ao pastor Júlio hoje, que semana que vem, se ele podia estar mais uma vez, depois ele vai voltar para a Itália, mas enquanto isso ele está com a gente. Como a gente não venceu todos os assuntos da semana passada, e tem algumas perguntas aqui, certo? Entre elas aqui, certo? Fiquei querendo saber mais, especialmente sobre a vida intermediária. Será que é possível o pastor Júlio falar sobre isso? Ou seja, daí tem outra aqui. Para onde as pessoas vão quando morrem? São perguntas que na verdade é a mesma coisa, né? E outras aqui. Quando que a igreja vai voltar? Tem volta de Jesus, volta da igreja? Nesse tempo difícil, o que mais nos dá garantia de o bilhete na mão? Essa expressão tão marcante. Daí alguém também veio com a pergunta a respeito da ressurreição dos mortos. Essas perguntas vamos deixar para a semana que vem. Talvez alguma coisa nós arranhemos hoje ou não sei. Mas qual que é o propósito disso? Será que é matar curiosidade? É só curiosidade? Será que esse... Como nós somos e cremos, e segundo o que a palavra de Deus nos diz, somos pré-tribulacionistas, nós não estaremos aqui na grande tribulação. Então, eu queria só passar essa cronologia de eventos globais em ordem, para que você que nos ouve em casa possa me acompanhar nessa linha de raciocínio em relação ao arrebatamento. Nós estamos vivendo hoje os tempos da graça, são tempos finais, nós estamos na iminência de encontrar Jesus, ou seja, o arrebatamento está para acontecer em breve, a grande colheita. Depois que o arrebatamento se concluir, ou seja, quando o arrebatamento acontece, ele deflagra o fim da graça. Quando Paulo diz assim, e chegará a plenitude dos gentios, ou seja, o tempo de intervalo que é chamado pelos teólogos, que é a graça, tempo de gentios, o novo Israel de Deus. Deus, nesse período, está tratando com o mundo como um todo. Então, por isso ele fala tempo de gentios e não Israel. Porque quando eu falei um pouquinho sobre Daniel lá, quando ele recebeu a profecia dos 490 anos, as 70 semanas de anos, na semana 69, a história de Israel é interrompida. Paulo, em Romanos 11, diz que Israel entra em profundo sono e nós, sendo os zambujeiros, somos enxertados na verdadeira oliveira. Ou seja, todas as alianças, desde Adão, Abraão, Moisés, Davi, todas essas alianças passaram para a igreja, que é o novo Israel de Deus. Então, nós estamos vivendo agora a graça. A graça vai se encerrar com o arrebatamento. Quando a plenitude dos gentios for concluída com o arrebatamento, Deus vai tratar com o mundo gentílico e com Israel novamente. Ou seja, a grande tribulação é a última semana de 7 anos em que Deus estará tratando exclusivamente com a vida espiritual de Israel. Paulo fala que Israel vai acordar de um profundo sono. O judeu, como pessoa, indivíduo, ele tem muito se convertendo hoje no mundo, mas o judeu ortodoxo, nação, não crê em Jesus Cristo. Mas Deus, como diz aqui algumas perguntas, falando sobre predestinação, predestinou Israel para testemunhar de Jesus no mundo, ao estar reconhecendo o Messias quando ele vier lá no fim da grande tribulação, no fim desses 7 anos, que é chamada
a grande tribulação. Aí então a Bíblia fala sobre essa volta de Jesus, que é a batalha do Armagedon. Então, depois da batalha do Armagedon, nós temos a instituição da última dispensação chamada milênio, que são 1000 anos literais, segundo a Bíblia. Depois dos 1000 anos, nós temos o juízo final do grande trono branco, e depois do juízo final, chamada também de segunda ressurreição, porque ela é só de ímpios, nós temos a eternidade. E eu sempre digo que o capítulo 22 do Apocalipse, ele volta a ser o Gênesis capítulo 1. Ou seja, Deus traz as coisas à sua condição original. Então, na sequência cronológica de eventos, é o que nós estamos vivendo segundo a Bíblia. Graça, o arrebatamento está para acontecer, a grande tribulação virá na sequência, Jesus voltará para a batalha do Armagedon para destruir o anticristo, depois institui-se o milênio, depois do milênio o juízo final, e depois do juízo final a eternidade. Por isso João no Apocalipse ele diz assim: eu vi novos céus e nova terra. O apóstolo Pedro fala que os elementos ardendo se desfarão, tudo será destruído. E há uma dúvida muito grande em relação a essa questão: por que Deus destrói tudo? Lembre em Gênesis que maldita foi a terra por causa do pecado de Adão e Eva. Ou seja, Deus faz tudo novo. Então, quando nós contextualizamos agora você em relação a essa cronologia, eu queria só entrar então um pouquinho sobre a questão que o pastor Silas pergunta então, sobre o arrebatamento, para concluirmos esse assunto. Eu colocaria em tópicos até para facilitar o entendimento dos irmãos que estão nos ouvindo em casa. A primeira coisa que a gente vê nos textos bíblicos quando se fala sobre esse tema é que Jesus não virá para a terra. A Bíblia fala que ele vem como noivo, o encontro será em oculto nas nuvens, será, como diz o texto que nós já vimos de 1 Tessalonicenses 4, num abrir e fechar de olhos, o mundo saberá apenas pelos desaparecimentos, ou seja, ele vem para os seus, é a grande colheita, segundo a Bíblia fala. Ele traz com ele os mortos, ou seja, falamos um pouquinho isso no encontro anterior, todos aqueles que morreram em Cristo são ressuscitados primeiro, e os que ele encontrar vivos serão transformados e encontrarão o Senhor nos ares. Aí Paulo diz assim: para estar para sempre com o Senhor. Muito bem, essa é, vamos dizer assim, o resumo mais básico do que seria o arrebatamento em si. Mas lembrando que a graça, que é o período que nós estamos vivendo, são eras bíblicas, nós não podemos determinar anos para esses períodos, porque cada um deles, na história, ao longo dos anos, tem tempos diferentes, a lei, a dispensação da inocência, da consciência, governo humano, todos eles. Ou seja, nós já estamos há 2020 anos vivendo a graça. Nós cremos que a graça começou, muitos falam que começou quando Jesus foi crucificado. A expressão que eu vejo que a maioria dos teólogos colocam é quando o Pentecostes iniciou. Ou seja, quando a igreja foi ungida para iniciar a sua obra. Aquilo que Deus predestinou a igreja para fazer. Já estou falando em predestinação aqui, né? Mas a graça termina com o arrebatamento, ou seja, essa era bíblica, ela termina com um evento. Aqueles que nos acompanharam, creio que no segundo encontro eu falei um pouquinho, ou no primeiro, sobre a definição de uma dispensação. Que é um período, uma era bíblica, é um período entre duas mudanças grandes, ou seja, duas transformações repentinas, e aqui a gente vê duas marcando a graça: o Pentecostes e o arrebatamento. O mundo passa então a viver uma nova situação. O Espírito de Deus leva a igreja para encontrar o noivo, a igreja não estará mais aqui na terra, e a Bíblia fala que o 7º império e também 8º, que é o governo do anticristo nesses 7 anos, ele vai dominar o mundo.
Então, essa questão dos 7 anos, esse período da grande tribulação. A pergunta de alguns: haverá chance de salvação no período da grande tribulação? No caso, para as pessoas que não são judias, tá? Então, eu sei que tem uma linha de estudiosos que dizem que não, que encerrou o tempo da graça com o arrebatamento, e a grande tribulação é judeus, é Deus tratando só com judeus. Então, nesse caso, não haveria mais chance de salvação para os que não subiram no arrebatamento, e seria só com judeus. E tem alguns que acreditam que não, que se pagar com a vida haveria uma chance de salvação. Nós já estamos aqui falando um pouquinho sobre a grande tribulação, né? E batalha do Armagedon, para falar sobre isso. É uma das perguntas aqui que fala sobre os 144 mil. Então, eu até fiz questão de deixar essa pergunta aqui separada para tentar responder hoje, porque aqui ela é específica para 144 mil, que a Bíblia fala que são as 12 tribos de Israel, 12 mil dúzias de 12, o número que fala da numerologia, a administração perfeita e completa de Deus nos céus, na terra e em todo o universo, mas diz assim: serão mortos ou arrebatados? É uma particularidade de quem está fazendo a pergunta, né? Mas quando a gente fala sobre essa questão, Silas, é bastante importante. Eu vou entrar nesse assunto daqui a pouquinho, falando sobre Apocalipse 6, que trata desse assunto. Também Apocalipse 7 fala sobre esse assunto, mas são duas visões que João teve sobre gentios mortos na grande tribulação, que se chamam mártires, e os 144 mil. Por acaso, a pessoa pergunta aqui que os 144 mil, eles vão ser mortos ou arrebatados? Se nós olharmos Apocalipse 6, nós vamos encontrar afirmações a respeito dessa dúvida. Eu sou categórico em dizer que o dom gratuito de Deus que se manifestou na cruz e no sepulcro vazio, ele tem o poder e efeito retroativo e progressivo. Então, quando nós falamos sobre grande tribulação e falamos sobre milênio, que ainda são 1000 anos, e mais gente ainda estará vivendo, tentando falar sobre milênio hoje, nós vamos ver que a terra vai se encher de gente. E aí poderíamos dizer assim: então a salvação acabou com a graça sendo concluída, o arrebatamento conclui a graça, mas também a salvação acaba. É subestimar o plano do amor de Deus para com as pessoas que viveram não só antes de Jesus, e também para aqueles que viveram depois do Senhor Jesus, como eu e você. Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo e até o fim do mundo. Até o fim do mundo. Ou seja, Deus alcança o homem na totalidade da sua vontade. Ou seja, por isso são 7 dispensações. Se você me permite, eu vou tentar responder o que você perguntou sobre essa questão dos mártires, né? Pegando aqui o gancho dessa pergunta. E então eu queria até usar o texto de Apocalipse 6, que ele fala sobre isso, para a gente poder entender, né, do que é que alguns falam a respeito de mortos sendo salvos, né? Então, aqui a gente vê assim, a partir do verso 9, Apocalipse 6, 9 até o 11, diz assim: Jesus aqui está abrindo os selos, os 7 selos, tá? E diz assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então, nós ainda não temos a referência de que seriam pessoas só da grande tribulação. Mortos debaixo do altar que morreram por causa do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz: até quando, ó Senhor, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue?
Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Se nós formos olhar ainda o Apocalipse a respeito dessa questão, e vamos lá para o final, se nós formos para o capítulo 20, nós vamos encontrar pessoas ainda falando sobre os mártires, que diz assim, Apocalipse 20, aqui já é milênio, tá? Falando sobre milênio, mas ele fala desse grupo novamente, né? Apocalipse 20, verso 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar, vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Ainda é genérico. Eles não tinham, agora sim é específico, adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, a Bíblia está afirmando que muitos dos que morreram pelo testemunho que deram, eu acredito que aqui não se fala exclusiva e unicamente de grande tribulação, mas de todos aqueles que foram queimados nas arenas de Roma. Estevão, que foi uma testemunha que foi assassinado pelo testemunho que deu, e todos aqueles que foram fiéis de uma ou de outra forma para com o Senhor, né? Reconhecendo sempre o Senhor Jesus, obviamente, né? E aqui ele fala assim, decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Né? Eles não adoraram a besta. Aqui fala de um grupo específico de mortos que não se curvaram durante esse período da grande tribulação e não tinham recebido, como diz aqui o versículo 4, quando diz que eles não tinham recebido a marca na testa e nem nas mãos. E ali João faz uma afirmação que vem para nós como uma resposta. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Ou seja, quando nós vemos que a grande tribulação termina, eu disse para vocês que nos assistem em casa, que o milênio é instituído. Jesus vem para fazer isso também. Então, eles ressuscitam e já passam a reinar com o Senhor Jesus. Eu vou continuar lendo só para dar um complemento agora a essa ideia. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Que restante de mortos são esses? Aí está falando de ímpios. Aqueles que não temeram ao Senhor Jesus, não o reconheceram como Messias, e aí sim, eles vão ser ressuscitados depois dos 1000 anos, ou seja, João já está antecipando para nós a segunda ressurreição. E ele diz assim, esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos são os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando a palavra de Deus fala a segunda morte, ele está falando aqui da questão que aqueles que falecem sem Cristo não têm mais como voltar. Quando nós falamos um pouquinho aqui, não entramos nesse assunto sobre estado intermediário, ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso virá o juízo. Ou ele acorda num mundo de paz, alegria e felicidade, ou ele acorda já num mundo de tormento e tristeza, né? Então, ele fala sobre essa segunda morte. Eu falei um pouquinho, não detalhei muito nos encontros anteriores, sobre a morte, né? O sono da alma, que muitos até acreditam sobre não haver consciência depois que falece, mas a Bíblia fala que há consciência depois do falecimento. O corpo está deitado na sepultura como se estivesse dormindo, mas a alma está viva, né? E essa alma, ela acorda nesse mundo ou de alegria e paz ou de tormento, né? Então aqui, por isso ele fala a segunda morte. A primeira morte é o falecimento, a segunda morte é a morte sem Cristo. A morte física e a morte eterna. Não, aí a morte eterna é a terceira morte. A morte física é a primeira, que é o falecimento. A segunda morte é a morte no pecado. É eu falecer
estando no estado de pecado. Essa é a segunda morte. E a terceira morte é chamada, segundo a Bíblia, depois a gente vê mais para frente, que é a morte eterna. Ou seja, quando o juízo final deflagra a ressurreição dos ímpios, lá João fala que eles eternamente estarão sem o Senhor, ausentes do Senhor. Ou seja, a Bíblia fala dessas três, então. Só que quando nós falamos sobre esses mártires, nesse mesmo texto aqui da Bíblia, nós encontramos os 144 mil aqui da pergunta que foi feita para nós. Se eles vão ser mortos ou arrebatados. Esses gentios que nós acabamos de ler aqui, de Apocalipse 6 e o 20, nós vemos que eles morrem e ressuscitam, né? Porque eles são mortos pelo anticristo. A Bíblia fala que por não aceitar receber o sinal na testa ou na mão, eles são mortos, né? São oprimidos, perseguidos e muitos mortos. Então, e aí o texto até do Apocalipse 6, como a gente leu, ele diz que era para esperar até que se completasse o número dos conservos deles, né? Mas quando a gente continua lendo o Apocalipse, no capítulo 7, nós vamos encontrar os 144 mil. E no capítulo 7, do verso 2 até o 5, até o 8, digo, nós vamos encontrar aqui essa segunda visão de João falando sobre Israel. E aqui está os 12 mil de cada tribo. Ele vai mencionar uma a uma das tribos e mencionando os 12 mil. Israel, nesse momento, está vivendo a última semana da grande tribulação. E é interessante que quando João fala que ele veio para os seus e os seus não o receberam, ele fala que Israel esperava um libertador político no Império Romano. Por quê? Porque eles estão há quase 490 anos, ou seja, especificamente 483 anos, faltam só 7 anos para que eles possam se completar a profecia dada a Daniel, né, há 500 anos antes de João, que eles estariam exilados, fora da terra, por descumprirem a lei do ano sabático, como eu comentei rapidamente aqui. O Velho Testamento detalha bem o que Israel cometeu de pecado, né? E é importante eu queria até alertar a todos que nos ouvem, por mais que nós esqueçamos, tudo o que fizermos está registrado, e não importa quanto tempo vai levar, né? Deus traz isso à tona, sempre traz isso à tona e sempre vai nos confrontar em relação a essas questões, né? Então, quando Israel está no erro de comprometer a lei do ano sabático e desobedecendo a Deus, Deus diz, então eu já tinha avisado, vocês saem da terra e serão banidos. E aí começa o jugo no Império Babilônico, depois vem o Medo-Persa, depois vem a Grécia, aí vem Roma. Isso tudo está nos nossos livros de história geral, né? Não é nem na Bíblia, não precisa nem ler a Bíblia, vai só estudar a história, a gente já vai ver isso. Então Israel está sendo colocado em um jugo, e aí eles viam em Jesus uma pessoa proeminente e queriam a libertação do jugo, mas Jesus não veio para libertar do jugo romano, ele veio libertar do jugo do império das trevas, que era um jugo muito mais severo do que eles imaginavam. Quando Israel agora está vivendo a última das semanas da profecia, depois da graça, Israel está sob o domínio de um novo império, que aqui a Bíblia fala que é o 7º, e também o 8º, que é o anticristo, porque Daniel 2, ele fala que no meio da... 9, digo. Daniel 9, ele diz que no meio da semana ele quebra o acordo e vai, então, agora subjugar não só o mundo, mas inclusive Israel. E Israel agora, de novo, pede a libertação de um líder político. E Jesus vem como essa figura. Ele destrona esse império. Eu só queria chamar a atenção, Silas. Então, assim, no capítulo 7, do verso 2 ao 8, nós encontramos as 12 tribos, que os anjos, Deus fala ali que não danifiquem a terra até que sejam marcados.
selados, os 144 mil das 12 tribos. E ele lista as 12 tribos. Muito bem. Se nós formos para o 7, aí a partir do 9 a 17, que é todo o texto do capítulo 7, nós vamos ter, então, uma explicação um pouco mais geral de quem são esses, né? E aí ele diz assim, no verso 13: então um dos anciãos me perguntou, quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? E respondi, Senhor, tu sabes. Ele disse, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, nunca mais terão fome, nem sede, nem o sol os afligirá, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de águas vivas, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aqui existe um grande milagre sobre a nação de Israel, e veja que as promessas de Deus, elas nunca ficam esquecidas, ainda que o tempo possa dizer que pode ser apagada, mas Deus, nas suas alianças com o seu povo, ele cumpre a sua promessa. Israel, ao reconhecer o Senhor, ele fala a respeito dessa questão. Deixa eu só ler aqui o capítulo 20, verso 4, onde a gente encontra um pouquinho mais sobre essa questão dos 144 mil, junto com os gentios, né? Que são as almas debaixo do altar. Por isso que eu digo que, no meu entendimento, Israel, os 144 mil não são mortos, eles são selados, né? Aqui, Apocalipse 6 e o 19, o 20 falaram que os gentios morrem e ressuscitam, né? Então, ele fala sobre esse período no capítulo 20 aqui, a respeito dessa aplicação bastante importante para nós, e ele vai falar agora sobre essa questão de Jesus estar vindo para libertá-los, né? Então, eu vou só introduzir com o 19, quando diz assim, o verso 11, vi os céus abertos e diante de mim estava um cavalo branco. Nós não estamos falando aqui dos 4 cavaleiros do Apocalipse, porque esses são assuntos que antecedem a esse evento. Aqui nós estamos falando já no fim da grande tribulação, quando Jesus vem, que é a batalha do Armagedon, e a batalha de Gog e Magog, que é um outro assunto de Ezequiel 38, é que deflagra lá a questão dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Ainda que o cavaleiro branco seja o primeiro, depois vem um vermelho, depois um preto, depois um amarelo, fala do período do anticristo ainda promovendo guerras e trazendo o derramamento de sangue, e aí o cavalo amarelo, o preto fala sobre a fome e o amarelo fala sobre a morte. Muitos vão morrer. Mas isso não tem nada a ver com esse cavaleiro aqui. Por quê? Porque esse cavaleiro aqui é o cavaleiro, né, com um O maiúsculo. Diz assim, viu os céus abertos diante de mim, estava um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chamas de fogo, e sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. E o verbo se fez carne. O verbo de Deus se fez carne, ele se chama Palavra de Deus. Por isso que a espada dele se chama Palavra. Glória a Deus por isso. Os exércitos dos céus os seguiram vestidos de linho fino. Veja que quando eu disse que Jesus vem para a batalha do Armagedon, que é a segunda fase da segunda vinda, vai ser diferente do arrebatamento. Ele vem com os seus, conforme está dizendo aqui, ele vai pisar nessa terra para destruir o 8º império, e ele vai instituir o milênio. Isso responde uma pergunta que foi feita quanto à volta da igreja. Ok. A igreja aqui, nesse caso, quando entrar em milênio, aí sim a gente fala um pouquinho do arraial dos santos, porque aí sim a igreja vai voltar, né? Porque aqueles que ressuscitaram com Cristo dos mártires e reinam com ele por 1000 anos, esses já são parte desse grupo, né, que vai voltar para reinar com Cristo. Então ele diz assim, ele estava vestido, né, os exércitos dos céus o seguiram, vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada.
essa espada afiada aqui não é uma espada literalmente, mas é a palavra de Deus, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro, aqui aos 1000 anos, um governo teocrático. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava em pé no sol, que clamava em alta voz, e a todas as aves que voavam no meio do céu: venham, reúnam-se para grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos, de seus cavaleiros, carne de todos, livres, escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo, contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais milagrosos em seu nome, em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Ou seja, nós estamos vendo aqui, uma das perguntas que veio para nós semana passada é sobre essa questão, se o milênio seria realmente uma guerra ou um massacre. Eu digo que vai ser as duas coisas, porque vai ser uma das maiores batalhas da história da humanidade. E aqui eu só quero ir um pouquinho, Silas, no Apocalipse 16, que ele fala sobre isso, dizendo assim, ó, no verso 12, só para complementar ainda a batalha do Armagedon. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, a trindade satânica, 3 demônios, diz assim, 3 espíritos imundos e semelhantes a rãs, são espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos se reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Tem muita gente que foi a Israel e já visitou o vale do Armagedon, né? Então, a Har aqui, que é do hebraico, a palavra Har que vem, fala sobre monte, e Magedon que fala sobre Megido, uma colina onde há essa cidade hoje, e lá está o vale de Esdralon, que é o Armagedon, um vale onde muitas batalhas foram travadas, e é uma coisa que chama muita atenção na Bíblia, que esse vale não é povoado até hoje. É como se fosse um grande campo de batalhas reservado para esse dia, para essa batalha. Hoje, inclusive, é uma vista muito linda. No entanto, no futuro, minha visão não vai ser nada boa. Então, nós vemos aqui que a batalha do Armagedon vai provocar isso, ou seja, Jesus vem com os seus, né? Aí acontece uma coisa que não é igual ao arrebatamento. Ele é visto por todo o mundo, e Mateus 24 fala, todo olho o verá de todas as nações. Isso é importante que seja bem marcado. No arrebatamento, não é que todo olho o verá. Será em oculto. Será em oculto. Todo olho o verá nesse momento. Isso. Então a Bíblia fala sobre essa questão, por isso que Mateus 24 é um capítulo bem complexo, porque Jesus está falando de 3 coisas ao mesmo tempo. E ele está falando então, todo olho verá, e o mundo inteiro, e ainda ele usa uma analogia fazendo assim, como relâmpagos está de um lado e é visto do outro lado do mundo, todas as nações da terra o verão vindo. Mas ele não vem agora como noivo, não vem para buscar os seus, porque os seus já foram, e ele vem para instituir agora o milênio, destruindo o 8º império, ou seja, Jesus vem para uma batalha, né? E o milênio, a partir dali, então, é instituído. Nós encontramos em Mateus 25 o julgamento de nações. É uma coisa que me chama muito a atenção também, é aqueles que farão parte do milênio.
porque aqui eu queria começar a introduzir esse assunto do milênio, né? Lembrando aqueles que nos assistem sobre essa questão. Por quê? Porque quando nós falamos em relação a isso, nós não podemos deixar de dar essa ênfase. Por quê? Porque aqueles que estarão povoando o milênio são pessoas que vão nascer nesse período e são pessoas oriundas da grande tribulação. O mundo vai estar quase vazio, mas ainda virão pessoas para lá. Alguns sobreviverão. Isso. Mas Mateus 25 fala que para povoar o milênio, povos naturais dessa terra, Mateus 25 fala do julgamento de nações. E nações bodes e nações ovelhas. E ele diz assim: quando eu tive fome, quando eu estava nu, quando eu estava doente e tal, vocês me ajudaram. E aí ele fala de novo isso, quando eu estava com fome, nu e tal, é o texto lá de Mateus 25. Vocês não me ajudaram. E esses ele separa e os coloca como malditos de meu pai, falando sobre julgamento de nações para povoar o milênio. E aí a gente lembra de Gênesis 12, quando Deus fala com Abraão e ele fala assim: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas abençoarei os que te abençoarem. Aquilo que eu falei que a escatologia ela nos impressiona porque ela nos coloca o nosso coração no altar de Deus numa dimensão de temor ainda muito maior, quando a gente começa a descobrir essas coisas. Porque quando Deus fala com Abraão em Gênesis 12, a respeito de que amaldiçoaria nações que não abençoassem Israel, ele aqui nesse momento Jesus está falando sobre isso, em Mateus 25, né? E é uma coisa que chama muito a atenção, porque o milênio vai ter essa característica. Eu gostaria só de ir um pouquinho lá para o Velho Testamento, falando um pouquinho de Daniel, porque Daniel ele anda versículo por versículo com João no Apocalipse. Então, eu só, para chamar a atenção daqueles que estão em casa nos ouvindo, para concluir essa questão da Batalha do Armagedon e tentar entrar no milênio, Daniel 2, ele fala sobre a visão que Nabucodonosor teve da grande estátua. Então, Daniel tem duas grandes visões, mas visões que são de séculos, não é de um momento único. Quando ele interpreta o sonho do rei Nabucodonosor, ele está interpretando o sonho do futuro de nações gentílicas na face da terra. Quando nós vamos para Daniel 9, ele está falando do futuro da nação de Israel, com a profecia dos 490 anos, as 70 semanas. Veja que 490 anos também não é um tempo curto, mas é um tempo bastante longo. Daniel teve esse privilégio, né, de estar ali como conselheiro de reis, e Deus o colocou lá como testemunha, né? E a gente vê aqui, eu gostaria só de dar essa ênfase para concluir a Batalha do Armagedon. Daniel 2, então, que é a visão de nações gentílicas, ele está falando para o rei qual é a interpretação que ele deu para a estátua. Verso 31, ele diz assim: tu olhaste, ó rei, diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, outras traduções falam cobre, né? Pernas eram de ferro, e pés eram parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estava observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Agora, eu queria só chamar a atenção dos irmãos, vou interromper um pouquinho a leitura, ainda concluindo a Batalha do Armagedon, que quando Daniel vê a plenitude e a glória futura das nações gentílicas, quando o 7º e 8º império estão dominando o mundo, Daniel vê uma pedra que é cortada sem auxílio de mãos e atinge a estátua nos pés. Os pés de ferro misturado com barro é o 7º e 8º império do Apocalipse. E 10 dedos são os 10 reis
que lá no Apocalipse recebem uma descrição que depois a gente pode ir para lá. Mas uma coisa que chama a atenção é que, então Jesus vem para destruir o quê? O princípio da maldição. Ou seja, houve uma pergunta para nós aqui, que é assim, a batalha entre Miguel e Satanás já aconteceu ou vai acontecer? Essa pergunta ela está ligada ao conflito dos séculos, ou seja, quando a gente vai para Apocalipse 12, olhar a mulher que está para dar luz e o dragão está pronto para devorar o seu filho, nós estamos falando do conflito dos séculos. Então, essa pergunta aqui é um assunto isolado, mas fala sobre essa questão de que o princípio da maldição, ele está perseguindo o homem, por conta da queda, e também tentando desvirtuar e colocar o plano de Deus da salvação por terra. Por isso nós vamos encontrar, no período de Esther, muitos tentando matar, destruir o povo de Israel. Quando Jesus nasceu, Herodes tentando matar os pequeninos. Então tem várias passagens na Bíblia falando sobre o princípio da maldição caminhando ao longo dos séculos, trazendo esse conflito. Por isso que quando a pedra atinge a estátua nos pés, é porque eu li aqui que o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Ou seja, o princípio da maldição, a partir daquele momento, é destronado. Você sabe que eu nunca tinha lido Gênesis 12 nessa perspectiva da magnitude da promessa. Eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Isso aconteceu desde os tempos de Abraão até hoje. Até hoje. E é um continua. princípio válido. Quem amaldiçoa Israel está debaixo de maldição. E continua. Os governos que são contra Israel, as ideologias estão debaixo de maldição, e isso hoje e vai se estender até o fim. Aqueles que são que amaldiçoam, que são contra o povo escolhido de Deus, estão debaixo de maldição, e quem está debaixo de maldição só amaldiçoa. Exatamente. E o que chama a atenção, então, nesse texto, só para concluir a batalha do Armagedon, é que a Bíblia fala que quando a pedra atinge a estátua nos pés de ferro e barro, ela os esmigalhou, ou seja, destruiu. Só que o verso 35 diz assim: então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. Ou seja, e o vento os levou sem deixar vestígio. A sequência desse versículo vai falar do milênio. Eu não quero usá-lo agora, mas o que eu quero dizer é o seguinte: só para entender uma coisa em termos cronológicos. Quando Daniel explicou para o rei que ele era a cabeça de ouro, né, ele disse: tu, ó rei, é a cabeça de ouro, né, Babilônia. Depois de ti se levantará outro reino. Daniel viu animais também relacionados a essa estátua. E ele diz assim: então depois de ti virá outro reino, que são o peito e braços de prata, 2 braços, ou seja, depois de Babilônia, os medos e persas se levantam, o urso sai do mar, Daniel vê animais saindo do mar, que são povos, né? E o urso se coloca sobre um dos seus lados, ou seja, se levanta numa de suas patas, como diz o texto lá de Daniel no capítulo 5. E ele diz assim que o urso tinha 3 costelas na sua boca. Ou seja, os impérios que caíram nessa época é Egito, Lídia, que é a Turquia moderna hoje, e Babilônia, né? E depois de ti virá outro reino, ventre e quadris de cobre, que aí veio a Grécia, né? Depois dos medos, os medos e persas com Ciro e Dario, né? Por isso o urso se levanta de um lado, que Ciro se sobrepõe a Dario, por isso o império se torna só persa, mas é medo-persa, por isso o urso se levanta e por isso a estátua tem 2 braços. Aí ele fala do ventre e quadris de cobre aqui, né? Que são os gregos, né? O Império Grego, ele começa a dominar o mundo, e a gente vê então na imagem dos animais um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, né? O primeiro animal que ele viu, que eu não mencionei aqui, que é a cabeça de ouro, é o leão,
com asas, que é Nabucodonosor, Babilônia. Mas agora ele vê Grécia, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E aí então a gente vê que os exércitos da Grécia eram os mais rápidos da época. O leopardo não é o rei dos animais, mas ele é muito rápido, né? E quando fala, por isso tem 4 asas, o leão só tinha 2. Né? E aí eu não vou entrar no mérito de explicar um pouco sobre isso, mas, por exemplo, Alexandre o Grande, em 12 anos, ele subjugou o mundo na sua época, né? Na história do Império Grego. Depois da Grécia, vem o Império Romano, as 2 pernas de ferro. Um metal menos nobre, porém mais duro. E durou 622 anos, ou seja, um dos impérios que mais passou na face da terra e subjugou o mundo na época, né? O império mais duro que houve. E as 2 pernas se fala da Roma Oriental e Roma Ocidental, o Império Romano Oriental e Ocidental, quando se divide. Mas só que das pernas vêm os pés. Ou seja, muitos falam que poderá vir de Roma o anticristo, né? Muitos falam, então é o Papa, né? E não sei o quê, e começam a fazer muitas especulações que não têm a ver com o que a Bíblia está falando. E eu nem entro nessas No mérito perguntas e respostas para falar sobre isso. Então, eu só queria, Silas, colocar que quando Jesus vem na Batalha do Armagedon, não é só para destruir o anticristo, o 8º império, salvar Israel e instituir o milênio, mas é principalmente para deflagrar a manifestação do reino eterno de Deus, que aqui no mundo vai ser um flash de 1000 anos. Mas esse reino eterno, ele vem debaixo da graça, ou seja, quando os 1000 anos terminam, já adiantando um pouquinho alguma coisa sobre milênio, a Bíblia fala que Satanás também é lançado, ele é solto, porque ele é aprisionado durante 1000 anos, por isso o milênio é a plenitude de todas as dispensações, porque nesse período não haverá a manifestação do princípio da maldição, única e exclusivamente que depois dos 1000 anos a Bíblia fala que ele é solto lá no Apocalipse 20, e aí sim ele perverte muita gente. Teve alguém que perguntou aqui se haveria salvação no milênio. Eu vou dizer, respondendo a pergunta com uma questão que é inversa. Haverá sim muita apostasia da fé no milênio depois que Satanás é solto, ou seja, depois dos 1000 anos quando Satanás é solto, muitos vão apostatar da fé, e muitos vão se desviar, porque a Bíblia fala que muitos vão se levantar contra o reino do Senhor Jesus. Então, aí já é uma resposta para saber aqueles que se mantêm fiéis, que são os que creram e obedeceram o Senhor, se subjugando ao seu governo quanto à salvação, e aqueles que se rebelam, né? Bom, só para concluir então, que eu queria dar uma ênfase aos irmãos sobre essa questão, quando o ferro, quando o ouro, o peito e braços de prata e o bronze e o ferro, tudo é esmiuçado, mas esses impérios cronologicamente já passaram. Já tinham passado. Quando Jesus atingia a estátua nos pés, esses impérios não existem mais. E como que Daniel está dizendo que então tudo será destruído? Ou seja, porque o princípio da maldição que acompanhava o homem e os impérios, tanto que a gente vê assim, não só em Babilônia, os caldeus, mas principalmente no Egito, quando Moisés foi a mando de Deus tirar Israel do jugo da escravidão, os primeiros que estavam ao lado de Faraó ali não eram só os seus conselheiros, mas eram os magos, feiticeiros, espíritas, que esses são os que andam ao longo do tempo, que é o princípio da maldição, ao lado de todos os imperadores. Tanto que os sinais que Moisés faz ali, os magos de Faraó também faziam, né? Aquela questão das serpentes sendo do cajado se transformando em serpente e tal. Ou seja, o princípio maligno aqui é destruído, né? O que chama atenção quando a gente vai continuar o texto, agora só mais uma frase, que é o finalzinho aqui do versículo 35, diz assim: depois que a pedra atinge a estátua e tudo é destruído, ele diz assim: mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha
e encheu toda a terra. Ou seja, o reino do Senhor é manifestado. E eu sempre gosto dessa parte porque a Bíblia fala do evangelho eterno, né? Que evangelho eterno é esse? Do reino de Sião, a Santa Greia, a Jerusalém de Deus, né? O Salmo 102 fala muito sobre isso, é muito bonito isso. Quando Jesus foi apresentado no templo para Simeão, não sei se você lembra ali, é Lucas capítulo 2, eu não lembro o versículo agora, mas a profetisa Ana, ela fala, ela era uma viúva, né? Viveu o tempo todo ali servindo. Eu vou dar uma corridinha até lá, Lucas, só para a gente ver, Lucas 2, só para reforçar o versículo, 36, estava ali a profetisa Ana, né? E ela é muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Então, permaneceu viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixou o templo, adorando a Deus, jejuando, orando. E quando chegou ali José e Maria com Jesus para ser apresentado, né, no templo, ela olha para o menino e diz assim no verso 38, tendo chegado ali, naquele exato momento deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ou seja, Israel esperava naquela época a redenção de Jerusalém. Do que nós estamos falando? Do libertador político. Que Jesus não se manifestou como tal, mas agora depois da grande tribulação, na batalha do Armagedon, ele faz isso. Né? O Salmo 102 também fala sobre isso, né? Em relação à questão de reestruturar Jerusalém, ou seja, a Sião, Jerusalém, a Santa Grei de Deus, o governo de 1000 anos, o evangelho eterno. O que é tudo isso? É a glória de Deus que sempre se manifestou no céu e agora vem para a terra, né? Durante os 1000 anos. Então, eu só queria reforçar isso porque essa questão, para mim, é uma questão assim, muito interessante e muito profunda em relação à questão da batalha do Armagedon, né? Se você quiser, eu já começo a falar agora um pouquinho sobre o milênio, né? Isso, vamos porque da batalha do Armagedon nós já falamos que Jesus vem com os seus, será visível, todo olho verá, ele vai pisar nessa terra, ele vai implantar o milênio, e aí então... Ao final da grande tribulação. No final da grande tribulação, os 7 anos terminam, o princípio da maldição cai, o milênio começa sem ação do princípio da maldição, porque Satanás está preso, né? E aí eu queria entrar agora nós vamos ter que caminhar bastante no Velho Testamento, Zacarias capítulo 8, Zacarias 8, ele fala assim, a partir do versículo 4, eu esqueci de mencionar isso em Daniel, quando a pedra se tornou uma montanha muito grande, né, e encheu toda a terra, lá no mesmo Daniel 2, verso 44, ele também fala sobre essa questão desse domínio eterno. Ou seja, Daniel viu isso, né? E agora, Zacarias 8, ele vai nos dizer a seguinte questão: assim diz o Senhor dos Exércitos, homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com as suas bengalas por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma dispensação que, quando ela começa com características bem diferentes do que a gente até então já viu no mundo inteiro. Primeiro que a Bíblia fala que ela é a plenitude de todas as dispensações. Na graça, o cordeiro é imolado, mas no milênio o cordeiro governa, né? E manifesta o reino do seu Pai, que é eterno, ainda que seja por 1000 anos. Eu digo assim, isso é só para dar um gostinho do que, né, vem do que vem depois como eternidade. E aí ele fala assim, a primeira coisa que a gente começa a ver em relação às bênçãos de Deus no milênio, a fertilidade humana. Esse versículo aqui fala muito sobre isso, que as praças de Jerusalém vão se encher de pessoas de idade, aí a gente já vai ver essa questão da longevidade também no milênio, e as ruas e as cidades ficarão cheias de meninos e meninas. Se nós formos olhar o versículo 20... seguro, né? Totalmente seguro. Exatamente. E o versículo 20
do mesmo capítulo 8, ele fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, povos habitantes de muitas cidades ainda virão. E eu estou falando algumas características do milênio para ser mais rápido hoje, né? Habitantes de muitas cidades virão, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Veja aqui a adoração em Jerusalém. Né? Eu mesmo já estou indo, e muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. É uma coisa tremenda o que Zacarias está falando. Ou seja, Deus institui o seu reino, como Davi fez em Israel quando trouxe a arca para fazer com que Jerusalém fosse a capital religiosa da nação. Davi não tinha ideia do que ele estava fazendo, mas era uma antevisão do futuro. Ou seja, 20 anos a arca ficou esquecida por Saul. Isso era de entristecer o coração. Deus não recebendo glória, Deus não recebendo adoração, louvor. E Davi, que era um homem cheio do Espírito, ele diz assim: agora que ele é rei, isso não pode ser assim. A arca está esquecida do nosso Deus, e aí ele vai lá e traz a arca. E quando ele traz, Jerusalém passa a ser o centro religioso. Aqui, Zacarias está falando que literalmente a Palestina, aquela região ali, vai ser uma região de muita adoração de Deus. Eu queria ir em Isaías capítulo 2, né? Porque Isaías também fala muita coisa sobre isso, muito interessante. Isaías 2, falando outras características do milênio, né? Isaías 2, verso 2. Nos últimos dias, no monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos aos montes do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Satanás não está agindo nesse momento, o governo é teocrático. Jesus coloca aqui as leis para serem seguidas, e as nações começam então a buscar isso, né? E diz assim: e assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor, ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos, eles farão de suas espadas arados. Olha só, a paz universal começando a acontecer no milênio. E das suas lanças, foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar a outra, elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. E aqui o que chama a atenção é que será um governo de paz, ainda que o governo é um governo, tem que ser obedecido. E eu gostaria de chamar a atenção quando a gente fala de predestinação. A Bíblia fala sobre predestinação, né? Deus predestinou a igreja a testemunhar do Senhor, a testemunhar para o mundo das trevas que Jesus nos lavou no seu sangue, né? É por isso que alguém perguntou aí sobre a validade do bilhete, né? Uhum. A validade do bilhete é o sangue de Jesus. Esse sangue tem poder. E o mundo das trevas, ele enxerga esse sangue nos santos. Tá? Há testemunhos aí de várias pessoas que já vivenciaram essa experiência, de que demônios, quando veem uma pessoa cristã, eles sabem que aquela pessoa é do Senhor. E eu fico imaginando o que o demônio está vendo que a gente não vê, mas é o sinal do sangue, né? Então, quando a gente entra nessas questões assim das mudanças que o milênio vai provocar, a paz universal começa a ser vivida aqui de uma maneira tremenda e poderosa. E aqui entra uma outra curiosidade do milênio, que eu não sei, acho que ninguém perguntou, mas a mudança no reino animal também, quando a gente vê Isaías 11, o verso 6. Isaías 11, 6 diz assim: o lobo, eu até comentei isso, né? Em alguns encontros, o lobo viverá com o cordeiro,
O leopardo se deitará com o bode. Engraçado, né? O lobo come cordeiro. O leopardo come bode, né? E bezerro. Agora isso aqui, o leão e o novilho gordo pastarão juntos. Aquilo que eu tinha comentado aqui nos outros encontros, a dentição do animal hoje, se falarmos com um médico veterinário, é impossível com aquela dentição o leão comer capim. Ele não consegue comer capim, porque aquela dentição é para destruir carne, são caninos, né? E aí ele vai comer capim. Vai ver a dentição do boi, que não tem nada a ver com a do leão. Mas aqui a Bíblia diz que tanto o homem quanto os animais vão começar a experimentar quase que a condição original da qual foram criados. Maldita será a terra por tua causa. Então a terra está na iminência de alcançar o êxtase da plenitude da glória de Deus, quando ela for transformada. E João diz assim, eu começo a ver novos céus e nova terra, né? Ou seja, porque tudo que Deus criou ficou desfigurado. Então ele diz assim, e uma criança os guiará. Toda essa turma aqui, lobo, leopardo, leão, vão ser guiados por uma criança. A vaca se alimentará com o urso. Seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá. Isso aqui me impressiona muito, do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. 70% do nosso mundo é água, né? Uhum. Então, creio que é isso, mais ou menos. Isso. 2/3 do mundo é água. Como as águas, ou seja, não é a plenitude, né? O nosso planeta não é todo de água, mas como é o milênio, então ainda não é tudo. Mas o conhecimento do Senhor. O que é o conhecimento do Senhor? É a plenitude da sua glória se manifestando entre nós. Isso é tremendo e maravilhoso. Ainda falando sobre os animais, tem um reforço aqui, Isaías 65, ele vai reforçar isso para nós. Quando ele diz lá no capítulo 65, versículo 25, o lobo e o cordeiro comerão juntos, o leão comerá feno como boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Agora, isso é o que ocorre no mundo animal, né? Agora, quando a gente olha aqui, voltando no capítulo 65, verso 20, ele diz assim, nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem. Ou seja, a fertilidade humana não será só um sinal, mas a vida será prolongada. Não fala que não haverá morte, porque muitos pensam que até no milênio ninguém mais morre. A Bíblia não afirma isso. A Bíblia fala que, ainda a Bíblia chega até a mencionar o termo morte, quem morrer aos 100 anos ainda é jovem. Fica imaginando uma coisa dessa, né? E quem não chegar aos 100 anos será maldito. Olha só, construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto, já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Ou seja, nós estamos vendo aqui no milênio uma questão que é bastante interessante em relação ao reino de Deus, né? Eu não sei de todas as perguntas, que eu não tive tempo de ver ainda, né? Mas quando a gente vê a questão de Miguel batalhando com Satanás nos céus, a pessoa perguntou aqui, isso já aconteceu ou vai acontecer? Eu digo para você, o princípio da maldição já aconteceu. Ou seja, para mim a batalha já aconteceu. Por quê? Porque o dragão, ele já começou a perseguir o homem e o próprio Filho de Deus, né? Tentando destruí-lo, tentando destruir o plano de Deus da salvação humana. O que eu gostaria só de entrar no mérito dessa questão
dessa manifestação tão gloriosa de Deus, não voltando a falar de arrebatamento, mas falando sobre aquela pessoa que perguntou sobre predestinação. Estaríamos predestinados à salvação? Então eu queria só responder essa pergunta, porque talvez o nosso horário já esteja quase acabando. Deus predestinou Israel. Duas coisas que eu me lembro assim, rapidamente. Israel foi predestinado para ocupar Canaã, e Deus predestinou Israel na grande tribulação a ver Jesus vindo e reconhecê-lo como Messias. Deus escolheu os ímpios, predestinou os ímpios para o inferno, no lago de fogo e enxofre. A Bíblia fala sobre isso. Deus predestinou a igreja para ser testemunha, para dar fruto e principalmente para mostrar ao mundo das trevas quem nós somos, porque aquele que está em nós, como diz até, eu acho que existe um hino, né? Maior que está em nós. Era que está em nós do que aquele que está no mundo. Do que aquele que está no mundo. Jesus Cristo está em mim. Né? E Satanás tem um ódio mortal disso. Porque eu, como um homem que foi decaído em Cristo, sou nova criatura. E agora nem o poder das trevas pode contra se eu andar com o Senhor. Isso é tremendo e maravilhoso. Só que Deus não faz escolhas antecipadas e individuais. Eu não sei quem fez essa pergunta quanto à salvação. Deus faz escolhas específicas, principalmente para propósitos vocacionais. Por exemplo, quando ele escolhe Moisés para libertar Israel, quando ele escolhe Davi para ser rei, enfim, N coisas Deus escolhe, mas a Bíblia não fala de predestinação em relação à salvação. Mas então eu queria que o senhor me explicasse como é que fica Efésios, o capítulo 1 lá, porque a grande confusão é o livro de Efésios. Só para terminar, Silas, não sei se o tempo ainda... Tanto aqui, Efésios, acho que é Efésios capítulo 1. Eu só queria terminar o assunto dessa noite, para ser um pouco mais breve, para tentar responder pelo menos as perguntas, né? Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Diz assim, ó: porque Deus nos escolheu. Na João Ferreira da Almeida diz assim: nos elegeu, tá? Nele antes da criação do mundo. Peraí, então antes da criação do mundo Deus já me escolheu. Só que aqui Paulo não está falando da salvação individual, ele está falando do plano de salvação de Deus. Tá? E diz assim: para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor nos predestinou. Ou seja, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Do que é que ele está falando aqui? Ele está falando que Deus não faz escolhas individuais. Eu não sei de quem veio essa pergunta, mas eu gostaria só de reforçar essa questão, porque Hebreus 5:9 fala que esse plano de salvação é dado àqueles que obedecem ao Senhor. E essa é a nossa preocupação em estarmos aqui falando da escatologia, estarmos falando de toda essa manifestação de glória de Deus com o milênio, que é uma coisa tremenda e maravilhosa. Depois do milênio ainda coisas mais maravilhosas acontecem, e aí entra na sua plenitude, né? Ou seja, tudo aquilo que foi desfigurado em relação ao pecado volta ao seu estado original, né? E aí então a gente vê que, só para essa irmã, o irmão que fez a pergunta, entender claramente isso. Se eu não abraçar a fé e a obediência, eu não vou ser salvo. Ou seja, a incredulidade e a desobediência, é uma questão de perdição. A salvação é uma questão de fé e de obediência. Então, são duas coisas diferentes que a Bíblia fala sobre predestinação. Toda vez que a Bíblia fala de predestinação, sempre o termo está no plural. Nunca predestinar uma pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Nos escolheu, nos aqui é a igreja, nos predestinou, versículo 5, sempre falando
de coletivo, plural, sempre no plural. A igreja, essa sim, está predestinada à glória de Deus, né? Então, só para tentar terminar o assunto dessa noite, mas também não deixando de responder as perguntas aqui, né? Ok? Ok. Então, fechamos de alguma maneira arrebatamento, grande tribulação, Armagedon e milênio. De uma forma muito, muito sintética, mas espero que tenha abençoado os que estão nos assistindo, principalmente para que o temor do Senhor cresça nos corações e nós tenhamos duas preocupações: frutificar e fazer todo o esforço para ganhar almas enquanto ainda temos tempo. Então, enfim, eu vou fechar aqui e volta aqui essa questão do bilhete na mão, né? O Sandro perguntou, nesse tempo difícil, o que mais nos dá a garantia do bilhete na mão? E, enfim, algo que você mencionou aqui, capítulo 7, versículo 14 do Apocalipse, o poder do sangue de Cristo, no passado, no presente e no futuro, né? Então, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Em primeiro lugar, para que a gente tenha o bilhete na mão, receba esse bilhete, a gente tem que entregar nossa vida a Jesus. É aquilo, reconhecer que a gente é pecador, que só tem um Salvador, que Jesus é o Salvador, e é só o sangue de Cristo que pode purificar os nossos pecados. Quando a gente recebe Jesus, o sangue dele nos limpa, nos lava. E então, nós recebemos esse bilhete. No entanto, o pastor Júlio falou, é preciso andar em obediência, em fidelidade, estar debaixo da graça, estar em Jesus, comprometido com Jesus, para que esse sangue que nos lava continue sobre nós. Assim é que eu recebo o bilhete, quando eu recebo Jesus, sou purificado no sangue dele, e enquanto eu estou com ele, em obediência, numa vida de compromisso com ele, eu estou com o bilhete na mão. Amém. E se ele vier, subo com ele. Amém. Se o coração parar de bater e cair aqui, não tem problema. Estaremos com ele para todo sempre. Então, tudo isso que a Bíblia nos conta, essas coisas tão importantes e significativas que nós conversamos, elas servem para nos alertar da realidade de uma eternidade e lembrar que só em Jesus, nele, em uma vida de compromisso com ele, é que nós teremos a nossa eternidade no céu. Se você que está nos assistindo hoje, nos ouvindo, ainda não entregou sua vida a Jesus, ei, hoje é o dia. É só Jesus que pode te levar para o céu e garantir a sua eternidade no céu. Você que esteve com Jesus, mas você o deixou. A Bíblia diz que aquele que abandona o Senhor, a alma dele não tem mais prazer nele. Então, volta hoje para Jesus, se comprometa com Jesus, para que você tenha o bilhete na mão, para que a tua eternidade seja na glória, na luz e não na escuridão, no céu e não no inferno. Então, convido você, que não entregou sua vida a Jesus ainda, para fazê-lo hoje, repetindo essa oração depois de mim. Você que esteve com Jesus e o deixou, hoje, agora é o momento para você voltar para Ele. É um momento de reconciliação. Você que quer entregar sua vida a Jesus ou se reconciliar com Ele, diga assim comigo, fale: Senhor Jesus, nesse momento, abro o meu coração a Ti, Te recebo em minha vida como meu único Salvador e Senhor. Amém. Eu me reconcilio contigo, Jesus. Eu volto para Ti. Eu peço perdão dos meus pecados. Me arrependo deles. Que o meu nome esteja no livro da vida. Amém. E que eu ande contigo todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus.
Amém. Eu quero orar por você, Pai, que cada um que recebeu Jesus, ou que se reconciliou com Jesus, Amém, Jesus. Deus, que permaneça firme em Cristo Jesus. Aleluia. Tenha o perdão dos pecados. Viva uma nova vida em Cristo Jesus. Que Amém, cada um de nós esteja em Cristo, firme em Jesus, sempre preparado para a volta, o arrebatamento da igreja ou se partir desse mundo. Deus, que essa graça seja sobre nós. Amém. É o que nós mais queremos, é o que nós mais precisamos, é o que nós mais desejamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.